Alguém trouxe a Bíblia? Não? Aprendam a andar com a Bíblia. Aprendam a deixá-la marcada, grifada. Aprendam. Isso alimenta a nossa alma. Aprendam a ter ela nas mãos, né? Nós vamos rever, todo mundo aqui, claro que foi à missa domingo, Lucas, capítulo 6. Todo mundo lembra qual foi o evangelho de domingo? Lembram, mais ou menos? Isto. Então, presta atenção, porque o evangelho de Lucas, né, capítulo 7, versículo a partir do 27, a delicadeza de Jesus, quando aqui ele chama os apóstolos para conversar, e a primeira frase que ele diz é assim: eu, porém, vos digo a vós que me escutais. Então, ele não fala para todo mundo, ele fala para quem escuta. A vós que me escutais. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos amaldiçoam. Orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazei o bem aos que vos fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e com os maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, para não serdes julgados. Não condeneis, para não serdes condenados. Perdoai, e vos será perdoado. Dai, e vos será dado. Será derramada no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, sereis também medidos. Palavra da salvação. Alguém tiver com a Bíblia aberta, escreva: esta é a carta magna da não violência cristã. Esta é a carta magna. Não é porque a não violência do que a gente se entrega ao mal, como já foi interpretado erroneamente quando fala se bater numa face e der a outra. Não é isso. Mas é o que Jesus nos ensina aqui, nós temos que aprender a derrotar o mal com o bem. Então por isso isso aqui é a carta magna, porque isto não é uma... Não vamos fazer isso porque temos estratégias. Não tem estratégia. Isso aqui é um modo de ser do cristão. É o amor, né? Essa é a maior força que existe. Por isso que isso aqui é a carta magna, porque o amor ao inimigo, essa é a grande virada do Evangelho. Essa é a grande chave do Evangelho. Porque na verdade isso aqui não é uma coisa ordinária, uma coisa comum. E Jesus não está nos pedindo uma coisa comum. Jesus está nos pedindo um amor sobrenatural. Porque isso aqui não faz parte de nós. Se alguém me fez o mal, eu já estou programando como é que eu vou retribuir pior. Estou falando mentira? Não estou. Estou esperando ele na curva ali. Eu fico maquinando, né? Igual outro dia uma falou comigo. Eu só penso em como é que ela falava comigo? Eu só estou pensando como é que eu vou dar o troco. Eu vou dar, doutora. Vou. Ela vai, não, daqui a pouco se acalma. Mas eu tenho que vingar. Compreendem? E isso é o que nos move, é isso que Jesus diz. Até os pecadores fazem isso. E vocês, que são filhos do Altíssimo, reagem do mesmo jeito? Onde está a nossa diferença?
Então, o convite de Jesus hoje eu trago para vocês a mesma proposta que eles fizeram, Deus Pai fez para Abraão. O que Deus Pai fez para Abraão? O que ele falou para Abraão? Lembra? Nada, né? Já não lembro de nada, né? Coisa extraordinária. Lembra de nada. Deus Pai falou: Abraão, sai da tua terra. Então hoje eu estou dizendo para você: sai de onde você está, vamos dar um passo a mais? Hoje o convite é um passinho a mais. Essa proposta de Jesus, essa é uma conversão completamente silenciosa. Essa conversão que muda o mundo, ela não faz nenhum barulho. É como se estivesse lutando num cabo de guerra, e Jesus chega perto de você e fala: solta o cabo de guerra, faça diferente, reza por aquele que faz mal para você, reza por aquele que te difama, reza por aquele que te traiu, reza. Que coisa fácil. Igual ele fez quando ele rezou por nós na cruz, falou: perdoai, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Então hoje o convite é para que a gente possa fazer uma transformação silenciosa, porque o que o Evangelho nos traz? Que se a gente amar mais, se a gente despertar uma consciência maior, a gente vai ser curado de tantos males. Para e pensa, o que te traz mais doença? Para e pensa, a raiz disso. Então a consciência é para 3 letras que eu vou trazer para vocês. Eu vou passar do A minúsculo, da apropriação, tudo é meu, a raiz do mundo do mal chama egoísmo. Minha filha, me dá esse outro sapato, você tem 2, só tem 2 pezinhos. Não é meu. Ensina a menina a dividir. Né? Já falei isso com vocês, existe uma cultura pagã que acha que a criança nasce boa. Não nasce, criança é má. A filó, ser pediatra, fala isso, é má. Quem faz a criança ser boa é a educação de vocês. Educar significa eu tiro de dentro o que você tem de bom que está escondido. Criança, o pessoal quase cultua, põe um trono para menino, mentira, não vira um tirano, te mata depois. Isso é real. Educar é um processo de uma vida inteira. Então a primeira coisa é que eu não divido as coisas. Então passa da apropriação, da inveja. Por que você tem esse carro lindo e eu não posso ter? Por que você foi promovido e eu não vou ser promovido? Por que no mesmo emprego você que foi premiado e eu não? E isso destrói, te come, te consome, te faz viver no inferno, porque você está com o olho estrábico olhando a vida do outro. O que você tem com isso? Nada. Não é assim que a gente vive? Então hoje eu estou convidando a sair do A da apropriação e da inveja para o A maiúsculo do amor ágape, do amor que Jesus nos ensinou a amar. Sem esperar recompensa de nada, fazer o bem somente por fazer, porque somos filhos do Altíssimo. Então a nossa marca tem que ser essa: somos irmãos, não matamos uns aos outros, amamos uns aos outros. Isso é um trabalho, dentro de uma mesma família, que luta que é quando vai nascer irmão hoje, os meninos têm que ir para terapia, porque tudo tem ciúme, crise, sofre. Vê se na minha casa, minha mãe pediu permissão para ter menino, vai nascendo, não vai cuidando. Eu brinco, como é que todo mundo foi desmamado? Simples, a mãe chegou com outro do hospital, acabou a sua vez, igual a do outro. Gente, ninguém foi para o divã por causa disso. Ponto final, estou te perguntando. Acabou, agora do outro neném. Pronto. Vai fazer outra coisa, comer outra coisa, vamos embora. Vida que segue, né? Vida que segue. Então, como que é difícil, mas isso porque tem que começar. Então nós temos que começar a despertar, sair da vida com V minúsculo, para uma vida, uma consciência de um V maiúsculo, que é uma vida eterna. Gente, o dia que a gente tomar consciência, isso é espetacular, que a vida minha não é aqui, que aqui é um pedacinho, é uma gotinha. O tempo que nós temos aqui é muito curto para odiar, é muito curto para fazer o mal. A vida aqui, ela passa igual um fogo, é igual um sopro, porque o que está me destinado é lá. Eu vou voltar para casa. Eu vim do amor e volto para o amor. Eu vou voltar para a casa daquele que me espera, que é o meu Pai. Pode imaginar que escândalo vai ser isso? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é extraordinário. São Paulo viu, não deu conta de falar nada além disso, né?
São Bento, que foi também vivo, voltou mais lerdo do que já era, acabou, ninguém leva nada. São Bento está muito voado, é claro, viu o céu. Voltou, acho que ele não estava nem aqui, eu não falava nada com nada hoje. É uma pena. Levou homem, né? Se tivesse levado mulher, não sabia das coisas. Então, não ia faltar um detalhe daquele céu, não ia sobrar nada, né? Mas levou homem, é diferente. Então, nós temos que começar a tomar essa consciência, e o ser que eu quero falar com vocês, o ser minúsculo, de uma consciência espiritual, que eu digo que a nossa consciência espiritual, eu poderia chamar de ignorância. O que nós sabemos, gente? Nós vamos voltar para a casa do nosso pai, nós sabemos o que de lá? Nada, por quê? Por quê? Porque não estudamos. A gente não investe na nossa vida espiritual. Não investimos zero. Zero. Estou falando alguma mentira? Não. Quanto tempo você medita a palavra de Deus todo dia? Fala, filho, ó, não dá tempo, minha filha, então eu tenho que correr. É porque a gente não acredita de verdade que a gente está voltando para lá. Quando a gente vai fazer passear na Europa, o povo faz os mapas, vê onde é que vai passear, né? Olha tudo, onde é que pega isso, pega aquilo. Nós vamos para o céu, vai viver eternamente, ninguém sabe nada. Presta atenção, está rindo? É sério isso. Mas a gente não pensa, se você tocar no assunto com alguém, você vai falar, você está deprimida, minha filha, está com algum problema? Não, meu filho, isso é uma realidade. E eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar. Para poder voltar para a casa do meu pai. Como é que eu vou chegar lá? Juninho, não sei nem o nome de ninguém? Posso não. Mas a gente não estuda. Quantos de vocês conhecem uma das obras de Santo Agostinho, que são 3 livros sobre a interpretação dos 150 salmos? Ele analisou um versículo por versículo. Alguém já leu? Ninguém tem? É extraordinário. Extraordinário. Você lê o salmo aqui, vai lá e vê o que ele falou. Fala, Jesus, como é que ele conseguiu ver isso tudo? Eu não consegui nem entender o título, o homem fez isso tudo, não tem condição. Mas a gente vai aprendendo com esses santos, né? Vai aprendendo. São obras. Do primeiro ao último salmo, 150, ele analisa cada salmo, um versículo por versículo. Você fica extasiado, fala, como, gente? Eu não consegui nem entender. Mas se a gente começar a ler, a gente vai aprender. A igreja tem uma riqueza absurda que a gente não lê. E todos os livros que pertencem à igreja são baratos. Pode comprar. Mas a gente não estuda, não é? Então nós temos que, quando a gente faz essa transformação que eu estou falando com vocês, do amor ágape, de se abrir a uma vida que é eterna, de uma consciência com C maiúsculo, de uma consciência dessa que nós somos, que é de uma consciência espiritual eterna, né? Atemporal, que nós somos seres celestiais, aquilo que São Paulo falou na segunda leitura de domingo, que é onde ele fala que a gente vai passar do homem terrestre para o homem celeste. Isso é mágica? Não é mágica. É um passinho a mais. Como é que nós vamos fazer isso? Somente pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque não somos capazes. Não somos. O normal nosso é viver o que Jesus falou. Não faz isso não, faz diferente. Não faz isso não, faz diferente. Então na epístola aos Filipenses, no capítulo 2, São Paulo fala uma coisa no versículo 5. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Simples, né? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. O que é isso? Aprender a olhar como Ele olhou, escutar como Ele escutou, falar como Ele falou, amar como Ele amou, andar aqui na terra de uma forma mais suave como Ele andou. Isso é possível? Sim. O que Ele falou aqui no Evangelho? Ele disse para nós: vinde a mim todos vós e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A mansidão ganha o coração dos homens. A humildade é a consciência de que eu sou criatura e que eu sou dependente de Deus. Sem Ele eu não sou nada.
mas é absolutamente nada. Do ponto de vista espiritual, para a gente poder viver isso aqui que ele falou, se eu não tiver a graça de Deus, eu não saio do lugar. Então, nós vamos dar um passo por dia. Como é que nós podemos começar? Podemos começar amando aquilo, o mais banal que a gente não ama ainda. Fala com ele, deixa eu começar de uma coisa pequenininha. Me ajuda. É um passo de cada vez. Mas a hiena, ela não compara o passo dela com o do leopardo, ok? A andorinha não pode comparar o bater das asas dela com o de uma águia. Então eu não posso comparar meu passo com o seu. Andar junto não é simples. Nós temos que aprender a andar, não comparar os passos, mas não é para ficar parado, é para andar. Porque a graça de Deus vai agir em nós à medida que a gente permitir, se abrir. Se eu não me abrir à graça de Deus, a delicadeza e a fineza de Deus vai te invadir que dia? Nunca. Mas se você falar com ele, Jesus, eu quero viver aquelas 3 palavrinhas que a Fila falou, eu quero sair da apropriação, da inveja, para o amor ágape, eu quero entender que a minha vida é eterna, Senhor, é eterna, nós não temos dimensão, o que significa isso, Senhor? Então não me deixa parado nessa miséria que não vai me levar a lugar nenhum, aliás, me corre o risco de me tirar da vida eterna. Me ajuda a pensar grande, me ajuda a olhar para frente, me ajuda a pensar naquilo que o Senhor sonhou para mim, me ajuda. Eu não quero ficar fechada, trancada num quarto, com a fechadura pequena, achar que o mundo é isso. Não, me faça abrir, e me faça ver além, me faça entender que o Senhor pode me ajudar a viver a vossa santíssima palavra. Me ajuda a entender isso aqui, me ajuda a transformar o mal em bem no ambiente que eu vivo, dentro da minha casa, com a cunhada, com a sogra, com o genro, sei lá com quantas pessoas que a gente tem que conviver todo dia, né? Outro dia eu escutei assim, quem trabalha com gente devia receber um auxílio psiquiatra, né? Não é brincadeira, não é assim? Não, eu acho que a gente só tem que rezar mais, pedir a Jesus a graça, né, gente? Porque isso é graça quando eu estou falando com vocês. O que é olhar como Jesus olhou? É botar reparo, é olhar com atenção. Hoje o povo olha e não enxerga. Olha de verdade para o outro, escuta de verdade aquilo que ele está te dizendo nesse momento. Caminha prestando atenção no seu pé e prestando atenção no caminho que você está andando e para onde esse caminho vai. Preste atenção, nada nós podemos fazer por acaso, nós temos que saber para onde vamos. Então, se eu me disponho a amar, eu tenho que entender que eu estou em construção. Fala, Senhor, eu não sou capaz de viver esse amor, Senhor, mas olha que eu já dei conta de emprestar, sem esperar nada a receber. E Jesus fala, quando alguém pegar alguma coisa sua, esquece, nada é nosso mesmo, né? Deixa para lá, se a pessoa quiser retornar, retorna, nunca cobre do outro. Filó, mas eu emprestei aquele negócio, não vou cobrar. Não, Jesus falou para não cobrar, está escrito aqui. Difícil, mas Filó, eu quero, que o negócio é meu. Não é seu não, larga para lá. Não é fácil. O Evangelho não é uma brincadeira, essa é uma transformação. Então por que eu vou ter esses sentimentos de Jesus? Porque à medida que eu me abro para a graça, é a obra que Ele está fazendo em mim e em cada um de nós. Jesus vai nos trabalhando. Ela fala, não, minha filha, isso aqui não, vou melhorar. Igual a reforma de casa, Ele vai tirando as coisinhas que não servem, né? Todo dia que você comungar, você vai com Ele, vai tirando aquilo que não serve. Vai melhorando, Senhor, vai melhorando a sua obra, que nós sujamos ela inteira com pecado. Me ajuda a ter uma consciência aberta, não me deixa fechado. Então, na verdade, quando eu estou falando com vocês, aprender a amar, aprender a falar, né? Quanta tragédia, porque a gente falou mal, né? Falou mal no sentido de que eu tenho que aprender a ver com quem eu estou falando, o que eu estou falando e como eu estou falando. Quanta morte já deu por isso, quanta inimizade já deu por isso, não é?
Então eu preciso aprender a me comunicar. Por isso que na outra vez eu falei com vocês que a gente tem que aprender a rezar antes de fazer todas as coisas. Porque Jesus tem que nos ajudar a como me comunicar. Então, se eu aprendo a fazer todas essas coisas, isso é o que se chama teologia do instante. Eu tenho que aprender a viver tudo que eu estou vivendo somente agora. Porque eu só tenho esse instante para viver o amor de Deus. Eu só tenho esse instante para perdoar. Eu só tenho esse instante para acolher o outro. Eu só tenho esse instante para poder avaliar o que aconteceu e falar com Ele: me dá a graça de rezar por essa pessoa, por essa situação. Me dê a graça de entender que Ele é meu irmão. Me dá a graça de ter paciência com Ele, porque quando eu penso na paciência que só tem comigo, eu falo: melhor eu ter paciência com o outro. A pessoa já podia ter desistido de mim há quanto tempo, e o Senhor não foi embora. Isso faz a gente chorar. Porque o Senhor morreu por mim enquanto a gente ainda era pecador demais de seu inimigo. Como é que eu posso fazer isso agora? Quando Ele fala aqui: sede misericordiosos como seu Pai é, não julgueis para não ser julgados. Então Ele fala assim: você pode julgar o ato, ok? Então eu posso falar: você não pode matar. Se você matou, eu falo: o ato foi errado. Eu não posso julgar aquele que matou, porque essa alma pertence a quem? A Deus. E se a gente se avaliar, né, gente? Eu falo com Jesus: a sua misericórdia na minha vida é tão grande que se o Senhor não tivesse sido muito misericordioso, eu tinha matado um bocado de gente. Eu já descobri que eu posso matar. A ira te faz matar. Você pega uma situação difícil, você pode matar. Igual uma mãe que pegou a filha sendo estuprada pelo pai e matou ele. Ela estava errada? Não, mas ela foi julgada e condenada. Mas ela defendeu uma criança de 3 anos de idade. Mas a gente pode matar numa situação. Então é por isso que eu não tenho o direito eu não posso condenar alguém por um ato. Eu não posso definir alguém por um ato. Por isso que só Deus pode julgar. Então por isso que Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Então eu não posso te fechar numa situação, mas eu tenho que me abrir às possibilidades. Eu tive uma oportunidade há uns anos atrás de ir numa penitenciária na época do Natal. Essa aqui de Nova Lima, onde os presos ficam sem guarda. Fui lá rezar com eles, conversar com eles, entrar na cela e me trancar lá com eles, para poder entender o que é ficar preso, né? Foi uma experiência muito boa, conversamos demais, lugar limpinho, arrumado, e eles têm a parte de marcenaria lá, ele tem todas as armas para matar qualquer um lá. Foi tão interessante a nossa conversa, a nossa oração, e o arrependimento e o sofrimento deles. Eu já estava sendo preparado para daqui a pouco ir embora. E eu dizia: não posso fechar você e te condenar por esse ato. O ato foi errado, mas você é mais do que isso, que é meu irmão, filho de Deus. E depois, para encerrar, eles que me puseram na roda e foram rezar por mim, e dançar e cantar, celebrar a vida. Então a gente não pode fechar o outro naquilo, mas ser misericordioso como nosso Pai é misericordioso. Quem pediu isso foi Jesus, né? E Ele fala: perdoa, né? Quantas pessoas estão vivendo um coração pesado, duro, fechado, por mágoa, por rancor, por ressentimento? Bobagem, bobagem. Depois que passar o momento da raiva, que você vai trabalhar esse luto, fala com Jesus: tira isso de mim, sabe por quê? Isso é igual a bomba de infusão gotejando ódio em mim para me ter um câncer. Bobagem. E diante do Senhor, na hora que eu morrer e chegar diante do Senhor, isso só vai servir para me atrapalhar. Pensa nisso. Tudo que me acontece, eu penso na hora da morte. Eu falo: deixa eu ver qual o peso que eu vou dar para essa situação. Se ela for me dar uns anos de purgatório, eu falo: obrigado, não quero, porque eu tenho pressa de ir para o céu. Me atrapalhar, não, obrigado. Então, o que Jesus mandou fazer? Vamos pedir a Ele a graça de eu conseguir fazer. Isso é maravilhoso. Senhor, me dá a graça desse instante, de eu fazer o que eu estiver fazendo com a intensidade de que eu estou na sua santíssima presença. Então eu tenho que viver esse momento em justiça, em santidade, porque o Senhor é o meu Pai, é o modelo de santidade para mim. Me ajuda.
Me ajuda a fazer bem, me ajuda a colher bem, me ajuda a cuidar do outro bem, me ajuda a fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem comigo. Mas não fica prestando atenção se vai ser retribuído ou não. Larga para lá. Só tem um que tem que ver o que você faz. Quem é? É ele, só isso. A única pessoa que tem que ver o que a gente faz. Mas ninguém tem que ver. Então vamos aprender a desapegar dessas coisas aqui, que não nos levam a lugar nenhum. Então essa consciência, o dia que a gente tiver essa consciência, isso é para que a gente possa ser curado, salvo, divinizado. O dia que a gente aprender isso, Senhor, me ensina a amar, me dar essa consciência espiritual, uma consciência de que eu sou eterna. Sou sua filha, seu filho, amado, sonhado, esperado no céu. Pensa nisso. Então eu tenho que ter uma vida aqui coerente com isso. Eu não quero ser igual a Adão, o homem terrestre, não. Eu quero refletir a imagem do homem celeste. Como é que nós vamos refletir isso? Com a ajuda de Deus. Então a partir de amanhã nós já vamos pensar, levantar. Um passo de cada vez. Como é que eu vou viver essa carta magna? Tudo de uma vez, só Jesus. Um passo de cada vez. Mas eu não posso ficar parado. Então nós vamos pedir a Ele essa graça e pensar como é que a gente vive de passo em passo, bem devagar, de acordo com o que eu dou conta de andar, sabendo que quem me dá a graça é um só, é Jesus. Só Ele pode fazer isso na nossa vida. Só Ele pode transformar meu coração, o meu olhar, a minha audição. Só Ele pode fazer isso. Porque é Ele. Eu tenho que viver isso numa confiança e no abandono incondicional. Como é que eu vou viver isso? Confiando e me abandonando ao único que faz com que cada um de nós possa ser aquilo que somos. Só Ele pode fazer com que cada um de nós seja exatamente aquilo que um dia Ele sonhou. Aonde estamos é o que nós estamos permitindo a Ele fazer. Mas se a gente for abrindo um passinho de cada vez, o Senhor vai conseguir fazer em nós a obra tão desejada, tão esperada, que pode consolar o coração dele. Então guardem essas coisas de hoje, essa carta magna, que vai nos dar um caminho maravilhoso, e que nós temos que ter um passo de cada vez, para sair do homem terrestre para o homem espiritual. É o A, o V e o C. E que Deus nos ajude, um passinho de cada vez. Peça a Ele, me ajude, porque sem mim, vocês cantaram isso antes de eu começar. Sem mim, nada posso fazer. Que Nossa Senhora, que compreendeu isso de um jeito único, que não teve medo de se entregar, de confiar, de abandonar, nos ajude a viver isso. E queria convidá-los, que sábado é o primeiro sábado do mês. Nós vamos estar aqui 8h30 em oração, conforme Nossa Senhora pediu, rezar o terço, tem missa, tem padre para confessar, e terça-feira Jesus pediu a devoção à Sagrada Face, e Ele pediu que começasse na terça-feira de Carnaval. Então nós estamos fazendo a novena, e estaremos aqui para rezar, para lembrar a quem não conhece a história, contar para vocês, estarmos aqui para rezar na terça-feira às 15 horas. Então quem quiser nos dar a honra de estar aqui, vai ser um prazer a gente poder rezar junto. Que Deus os abençoe, porque na outra terça nós vamos estar só às 15h, porque não tem, porque é terça de Carnaval. Mas na outra, a gente se encontra. Deus abençoe a cada um e um bom feriado. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Ele Vive. Acompanhe. Nós vamos falar, se a gente parar e olhar, desde Mateus, Marcos, Lucas, João, o encontro dos apóstolos, o encontro das mulheres que foram atrás de Jesus. Nós vamos falar, Filomena, nós vamos celebrar, nós vamos conversar sobre ressurreição 2000 anos depois.
Qual é o sentido da gente conversar de ressurreição tanto tempo depois? Porque a ressurreição, na verdade, ela não é um evento que aconteceu só lá, ela não é só uma festa litúrgica, porque como ela aconteceu há 2000 anos atrás e nós não vivemos aquele momento, cada ano que passa, o risco que corremos é desse fato e fica tomando cada vez mais distância de nós. E isso sendo, a gente acreditando apenas que a ressurreição foi algo bacana que aconteceu com um profeta, que Deus poderoso fez isso com ele, mas algo distante de nós, algo muito distante de nós. Aonde que a ressurreição de Jesus nos dá, mexe conosco hoje? Qual é a função da gente pensar na ressurreição agora? Se ela está acontecendo agora. Porque para muita gente isso só aconteceu no passado. Ou a ressurreição de Jesus, na verdade, é só um dogma que eu tenho que repetir dentro das verdades da minha fé. Quando eu falo, creio. Mas é diferente entre você conhecer isso, até ter essa fé, mas não viver a força da fé. É muito diferente. Uma coisa é você saber que Jesus ressuscitou, outra coisa é você viver a força da ressurreição hoje, na sua vida, aqui e agora. Isso faz uma distância imensa, porque se a gente acha que isso só celebra como acontecimento de 2000 anos atrás, isso vai ser sempre cada vez mais, ficando cada vez mais distante de nós, cada vez mais frio. Cada vez um acontecimento que passou, foi lá. Não tem a força da transformação que hoje teria, que teve na vida dos discípulos. Compreenda a diferença disso. Isso é vital, porque senão nós vamos levando uma religião morta. Quando as mulheres chegam lá no sepulcro, o anjo fala com elas, por que vocês estão procurando aonde é aquele que vive no lugar de morto? Ele vive. E às vezes a gente procura e está vivendo uma religião morta. Aquela religião assim mais ou menos. Eu creio, mas sabe quando não tem a força do crer? A diferença de estar diante de um ressuscitado? Porque quando a gente entende e celebra a Páscoa na nossa vida, celebrar a ressurreição de Jesus é ter uma vida diferente. É ter um olhar completamente diferente na vida. É entender que a vida tem um outro sentido completamente diferente do que apenas celebrar um evento do passado. Ressurreição não é um evento do passado. Ressurreição é a certeza de um Deus vivo hoje. Hoje. Então, quando eu celebro a ressurreição de Jesus, eu celebro a minha fé, que crê num Deus que está vivo agora. Aqui, agora. Um Deus que tem a força de transformar a nossa vida e de fazer com que a nossa vida seja completamente diferente, porque Ele tem poder para poder transformar isso. Crer num Deus que caminha conosco, que por causa disso nenhum de nós está só. Nenhum de nós caminha sozinho nesse mundo. Pode até não ter consciência. E que todos nós que caminhamos, que cremos, temos uma meta. Não estamos perdidos, nem sozinhos. Temos uma meta. E essa meta é Ele mesmo. Saber que quando eu converso com Deus, é uma relação que eu não converso, eu não faço um monólogo, mas eu tenho alguém que me escuta e que me responde. Alguém que tem o poder de nos conduzindo, que tem o poder de tirando da nossa vida tudo aquilo que vai nos aprisionando, e impedindo a nossa liberdade, que é a nossa marca. Então, compreender que eu creio num Deus que faz toda a diferença. Então, quando alguém vira para vocês e falar, mas qual a diferença? E por que eu preciso crer num Deus que ressuscitou 2000 anos atrás? E depois que Jesus morreu e ressuscitou, a vida, o mundo continua igual. O que muda na minha vida hoje, saber que Jesus está ressuscitado? Vocês dão conta de responder isso para alguém? O que isso muda? Claro que é muito difícil eu passar para qualquer pessoa a experiência que está dentro do meu coração, a experiência de fé que cada um de nós vive, e mostrar para as pessoas que, para aquele que crê, existe uma luz, existe uma esperança, existe uma força que nos conduz, que é diferente porque você tem uma vida que está amarrada, presa, colada em Deus. É diferente. Mas você pode falar com alguém e dizer, caminhar com Jesus ressuscitado é ter pelo menos 3 marcas na vida. É ter a marca, primeiro, da liberdade.
Então eu tenho uma marca de liberdade, porque eu não mais me permito ser escravizado por posses e pelo poder. Porque eu sei que a vida que Ele me oferece é muito mais do que essa vidinha que a gente vive. É diferente. Eu caminho numa confiança, e essa confiança é incondicional. Então, todos nós que caminhamos com a certeza da presença de Deus que está vivo conosco, você caminha com confiança. E aí você vai entender, tá? O que Jesus falou lá em João, capítulo 16, e ele fala a mesma coisa que ele falou com as mulheres, para que elas não tivessem medo. Por mais que a gente consiga compreender tudo isso que Jesus disse, todas as vezes que ele aparece, ele fala: a paz esteja convosco. Mesmo ele tendo sido crucificado pela humanidade, Jesus nos oferece a amizade. Então, quando ele fala aqui, em João 16, capítulo 33, ele diz: que vocês tenham a paz em mim, porque no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Então, é caminhar nessa confiança que eu caminho na presença de alguém vivo, e que se nós estamos aqui 2 ou mais reunidos em nome dele, ele está no meio de nós. Então, essa confiança de que se eu falo, ele me escuta, isso transforma a vida de qualquer um. Porque eu sei que eu sou amado, sou cuidado, sou levado. É diferente, sou olhado. É muito diferente de alguém que caminha sem saber para onde vai. É diferente. Porque eu caminho sabendo que tem alguém que me escuta. Que eu posso travar um diálogo a qualquer momento, em qualquer lugar. Com Deus que me ouve, que está parado com o olhar sobre mim. Da mesma forma como Deus Pai, Jesus fala para nós em Apocalipse, capítulo 1. Então, quando a gente passa a viver a ressurreição de Jesus com outro olhar, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 a 18, ele fala assim: não tenhais medo. Eu sou aquele que vive, aquele que esteve morto, mas agora vive para os séculos dos séculos. Não tenhais medo. Então, a marca de quem caminha agarrado em Jesus é a marca de quem tem confiança de onde está pisando. Porque eu sei que tem alguém que está me cuidando de mim, que é alguém que está me levando, alguém que está tirando da minha vida tudo aquilo que me impede de fazer a caminhada certa e de estar livre. Alguém que me escuta e que vai aonde eu estou. Alguém que olha para mim e que ele está também quando eu estou triste. Se eu estou na minha solidão, se eu estou desamparada, se eu me sinto deprimido, ele está ali, em silêncio, acompanhando a nossa tristeza, a nossa solidão. É aquele que está junto de mim quando eu estou chorando, porque ele é o meu consolo. Ele é o nosso conforto. Ele tem uma forma inexplicável de nos sustentar. Então, a confiança de quem caminha com Deus é diferente. É diferente. Essa confiança pode dizer para o outro. Eu falo, eu tenho uma certeza na minha vida, que eu não caminho só. E essa certeza de ser escutada é uma das coisas que mais me emociona. Saber que a gente caminha com Deus vivo. Eu gosto muito de Teresa de Ávila, quando ela disse, eu já até falei sobre isso aqui um ano atrás ou mais, que Jesus caminha no meio das panelas, na cozinha. Que no meio das panelas e das louças já lá está Deus, quando ela vai falando da intimidade de Deus na cozinha e não na sala de visita. E isso é tão encantador da gente viver, que, em geral, em torno de 5 e pouco da manhã, eu estou fazendo café. Que eu deixo as coisas prontas antes de sair. E esses dias eu estava fazendo café, e falei com ele assim, ô Gê, eu precisava falar uma coisa com você. Sabe aquele assunto que a gente está estudando? É maravilhoso, porque eu não preciso explicar qual era o assunto. Ele sabe. Sabe aquele assunto que a gente estava estudando? Aquele assunto ainda não chegou bem no meu coração. Eu ainda não consegui entender muito bem o que eu tenho que falar. Porque, na verdade, eu vou falar para os meus irmãos. Só o Senhor sabe quem vai. E só o Senhor sabe o que eles precisam ouvir. Então, o Senhor precisa me iluminar. Manda o Espírito Santo me iluminar. Me dá o ponto da história. Aí eu falo com ele sempre,
Entre irmã Faustina e eu, existe uma semelhança única, que é o branco dos olhos. E o senhor falou com ela uma vez assim, Faustina, obrigada. Faustina, não precisa ir lá assistir aquela palestra, não. Porque em 1 hora que você vai ficar lá assistindo, eu te dou o que eles vão te dizer em 1 minuto. Eu falo, mas eu queria tanto esse negocinho seu. Em vez de ficar 1 hora estudando em 1 minuto, olha que espetáculo. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é que eu não confio no doador, eu não confio no receptor. Eu sei que o senhor pode fazer. O problema sou eu compreender tudo que o senhor tem a dizer. Então eu falei com ele, eu não consigo entender, ainda não chegou no meu coração. Eu queria que o senhor mandasse o Espírito Santo a me iluminar para que eu entendesse exatamente. Estou lá fazendo café, quando de repente no meu coração chegou assim. Leio o mesmo assunto na sequência dos livros. Falei, menino, que espetáculo, só você para conseguir me fazer pensar nisso, porque é óbvio que eu deveria procurar o resto. O mesmo assunto, ele falou, leia o mesmo assunto na sequência dos livros. Falei, mas o senhor não é um espetáculo? Eu não teria pensado nisso jamais, se o senhor não tivesse falado. Então, é saber que você pode falar, e eu falo com ele, o Senhor dará um jeito de eu entender a sua resposta, porque o Senhor é Deus, e me fará entender, porque o Senhor conhece a minha miséria, e na minha miséria, no meu pecado, o Senhor também está me esperando com essa paciência infinita que o Senhor tem, me sustentando para que eu não peque mais. Então, esse Deus que caminha conosco, que está lá no meio do meu nada, que está lá no meio da minha pobreza, que está lá no meio das minhas coisas, mais ou menos, isso não tem preço. Saber que Ele está vivo, e por isso, tudo pode ser mudado. Tudo pode ser transformado. Então, essa confiança de saber que eu caminho com Deus vivo, isso transforma qualquer relacionamento seu. E quando Ele fala, não tenham, viva a paz em mim, vocês vão ter muita aflição, vamos ter mesmo. Mas é diante dEle que eu coloco a minha aflição, coloco a minha necessidade e falo, eu sei que o Senhor dará os rumos certos. E a partir daí eu estou em paz, porque eu deixei na mão de quem? Dele. E Ele não está morto, Ele está vivo. O dia que a gente transforma essa relação, não é aquela relação simplesmente porque os discípulos foram lá e viram. Os discípulos experimentaram uma força transformadora na vida deles alucinada. E eu entendo que a gente entra, celebra a Semana Santa e fica tudo igual. Feliz Páscoa, não sabe ninguém que falou. Todo mundo fala, Feliz Páscoa, ninguém sabe o que está falando. Será que mudou a sua vida? Será que você vive uma fé que você sabe diante de quem você está? E que Ele é vivo. Isso é uma das coisas que mais me emociona, é saber que Ele caminha do seu lado. Que Ele está conosco. Que nada passa despercebido. Que você pode travar uma relação íntima com Ele. E isso para mim é algo que me tira o fôlego. Saber que quando a gente ajoelha para rezar, a Trindade já fechou os olhos sobre você. Está lá com os olhos em cima de você. Que você fala, Jesus, você fala, oi. Que você fala, Jesus, eu preciso de uma luz, você fala aqui. Isso é algo que me põe eu falo que eu vou perder teu fôlego com Ele, porque é encantador. É algo que faz a sua vida ser completamente diferente. Mas se essa fé não nos mobilizar, fica aquele tanto de cristão morto, que entra e sai da igreja, e a igreja não transforma nada. A igreja quebra e a gente vai enchendo a vida, a gente de nada. Porque não tem a alegria de caminhar com Deus que é vivo. É diferente. É essa experiência que eu não posso dar para vocês, mas que vocês podem se abrir para viver. Como? Chama Ele. Fala, Jesus, eu creio que o Senhor ressuscitou. Eu creio que naquele dia da ressurreição, o grande mestre foi Deus Pai. E só de saber que Ele foi o grande mestre, eu sei que se Ele te ressuscitou e você é o primogênito dentre os mortos, um dia só vai nos ressuscitar. Nós somos irmãos, então eu sei que a nossa vida não está solta, mas nós temos um Pai que nos guarda, um Pai que nos ama, que cuida de nós. Isso muda a nossa vida, isso muda completamente. Isso muda, então, vocês vão dizer para as pessoas, eu caminho depois da ressurreição com confiança, sei que não estou só. Caminho na liberdade, porque as coisas não me possuem. Eu tenho todas as coisas, mas elas não são minhas donas, elas não me possuem. O meu dono e Senhor é um só, é Jesus. E eu caminho também na generosidade, porque eu passo a entender que no menor dos meus irmãos, quem está? É Ele. O que Jesus falou? Todo aquele que vive e crê em mim, e disse,
o que você fizer ao menor dos meus irmãos, você estará fazendo a mim. Já pensaram nisso? Que quando você faz alguma coisa com qualquer um, é nele que você está fazendo, é com ele que você está fazendo? Mas é porque a gente anda disperso, porque a lei fica, porque a palavra do coração a palavra de Deus só vai virar uma palavra viva o dia que ele for vivo para mim. Se não eu leio a Bíblia, isso não toca no meu coração. Mas o dia que Jesus for vivo, a hora que eu ler a palavra, meu coração até arde, como os discípulos de Emaús falaram, não ardia o seu coração enquanto ele falava no caminho? Porque arde o seu coração que você fala, isso aqui é ele falando para mim, quando ele fala, Filó, não tenhais medo, eu sou aquele que vive. Oba! Não tenhais medo. Então, o que está aprisionando a nossa vida? O que está nos impedindo de viver uma vida de verdade? Não é o sofrimento, é a tristeza. Sofrimento nós vamos ter, mas é diferente quando você passa o sofrimento com ele, e é diferente se você passa sozinho. É tudo diferente. Quando você já levanta sabendo que está vivo, que está diante de alguém vivo, que você caminha, que você tem um amigo que é íntimo, um amigo que você não precisa nem falar o assunto que você estava estudando. Eu falei, sabe aquele assunto que nós estávamos lendo? Claro que ele sabe. Sabe aquele assunto? Sabe aquilo que o senhor viu hoje? Sabe aquilo que aconteceu hoje? Assim que eu falo. Sabe aquilo? Pois é. O que o senhor acha daquilo? Só ele. Só uma pessoa íntima, só uma pessoa que estava do seu lado e que sabe do que você está falando. Então, saber que se você vive a vida aprendendo a amar, sem esperar nada em troca, como ele amou, desinteressadamente, isso já é caminhar para além de entender a vida com outros olhos. E eu acho que quando a gente vai tomando consciência de Deus vivo, de Jesus vivo, a gente passa a não ter mais medo da morte. Porque a morte vai chegar para todos nós. Um dia ela vai bater na minha porta, na porta de cada um de nós. E quando a gente tem consciência da ressurreição, a morte ela perde poder. Ou não? Fala, mais ou menos, Filó, a gente ainda tem um bocado de medo, a gente não gosta muito de tocar no assunto. Mas comece a pensar na morte de vocês. Quando ela chegar, eu sei que eu não vou cair no vazio. Eu sei que eu não vou ficar no nada, mas eu sei que eu estarei nos braços do meu Pai. É diferente. É completamente diferente. Aliás, você vai começar a achar que a morte já é bem-vinda. Não é para ir agora, não. Não é porque deixou de gostar da vida, não. Mas é porque você sabe diante de quem você vai estar. Tudo passa a ter um sentido novo. E nada mais te ameaça. Nada mais te ameaça. É o que Jesus falou. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar sua alma. Não tenhas medo. Então, entender essas coisas de Jesus, entender que a gente pode começar uma caminhada de intimidade, mas a caminhada de intimidade ela não começa com o estalar dos dedos. Ela tem que ter um começo. Eu tenho que estar com o Senhor todos os dias. Eu tenho que ler a palavra e me alimentar da palavra. E essa doçura de Jesus, que hoje nós só temos o direito de comungar todo dia, porque existiu uma sexta-feira da paixão e existiu um domingo de Páscoa. Se não tivesse existido a sexta-feira da paixão que ele morreu, e ele não tivesse ressuscitado no domingo, já não teria Eucaristia. E ele vem vivo para quê? Para te alimentar, para te sustentar, para te falar coragem. Eu estou aqui? Presta atenção nesse Deus. Então, celebrar a Páscoa hoje, quando as pessoas vierem falar, eu tenho todo sentido celebrar a Páscoa. Eu não posso passar para você minha experiência de fé, mas eu posso te dizer que a vida de quem caminha com aquele que é um Deus vivo é diferente. E pelo menos essas marcas eu tenho. Que eu tenho a confiança na minha vida, a segurança na vida. A gente tem a liberdade, a gente caminha na generosidade e a morte não me põe mais medo. Ela não mais me amedronta, porque Jesus já disse que a última palavra não é da morte. A última palavra, Deus Pai já disse, que quem manda, que a última palavra não é do infarto, não é do câncer, não é da pneumonia, não é do tiro, não é de nada. A última palavra é de Deus. A última palavra da nossa vida não é dor, é amor. Não é morte, é ressurreição. E ter a coragem de assumir isso na sua vida é não permitir que te derrubem. Vai morrer, graças a Deus, não, mãe. Porque a vida que eu tenho para viver é muito mais do que isso aqui. Nós só estamos começando a viver. Aqui é só o começo. Ainda tem muito por vir. Então, presta atenção no dia que a gente passa a pensar nisso. Como é que tudo passa a ficar tão relativo? Menos Deus, que é o absoluto. Então, as coisas que você dava valor, você já não dá tanto. Você já começa a pensar diferente. É diferente o olhar. Então, poder caminhar com Jesus ressuscitado é um presente.
Tomar essa consciência de que hoje a ressurreição se faz na minha vida e que Páscoa eu celebro cada dia quando eu faço mais um ato de conversão. Quando cada dia eu permito que Deus possa trabalhar em mim. Que cada dia a palavra de Deus, naquele momento que eu ia falar mal de alguém, eu lembrei da palavra que Jesus disse, não julgueis. Aí eu guardo a língua, você ia falar o quê? Nada, esqueci. Fica caladinho. Não é? Porque Jesus falou, não julgueis. Aí eu guardo a minha língua. E não serei julgados. A gente vai aprendendo que a palavra de Deus vai tomando vida em nós. E a gente vai entendendo aquilo que Deus Pai falou lá na profecia de Ezequiel. E ele disse que ia tirar o coração de pedra, ia nos dar um coração de carne. O teólogo Karl Rahner fala que o grande coração do mundo é Jesus. Na verdade, ele é o grande coração de carne que Deus ia pôr no mundo. Ele que é o coração, que pulsa, que nos impulsiona, que nos leva para uma meta, porque eles têm uma meta, a nos fazer melhor. Então, hoje a gente precisa parar e pensar de como é que nós estamos vivendo a nossa religião. Como é que nós estamos vivendo a nossa fé em Jesus? Uma coisa é a minha fé que eu venho à igreja, assisto missa, participo dos sacramentos, e outra coisa é a fé vivida todo dia com Jesus. Jesus no seu trabalho, Jesus na sua casa, Jesus em tudo que você faz. Até onde que ele vai e até onde que você não deixa ele ir. Até onde você nem lembra, na verdade, que ele pode participar. E o dia que vocês começarem a pedir opinião a ele de absolutamente tudo, e de viver um relacionamento com ele, uma comunhão que emociona, de alguém que nos sustenta, que é um amigo íntimo, e que é, ao mesmo tempo, o Senhor de todas as coisas. Falo que Deus é esse, que nos ama tanto, a ponto de ainda permanecer conosco. Ele podia ter ido embora, mas ele preferiu ficar. Porque ele sabe que se ele não ficar, a gente não permanece. Que se ele não ficar, a gente o trai. Se ele não ficar, a gente dá as costas. Nem lembra mais dele. É preciso que ele nos ajude a lembrar que ele está do nosso lado. Não existe um Deus que nos emociona tanto. Eu não sei como é que vocês têm feito a caminhada de vocês, como é que vocês têm aproveitado da presença dele. Aproveitado. Olhado para o lado e falado, Jesus. E ele falar, oi. Falou, mas que dia que eu vou escutar isso? O dia que você começar a silenciar o seu coração. O dia que você começar a marcar o encontro com ele todos os dias e ir todos os dias. Ter uma disciplina com o Senhor. E você vai ficar tão surpreso, porque ele vai te ter antecipado tantas vezes, ele vai chegar tantas vezes antes de você. E você vai começar a perceber tudo isso. Você não vai ver, não. Não vejo nada. Mas sei que ele está lá. Isso faz toda a diferença. Saber que Jesus caminha conosco. Senhor, me ajuda nisso, ajuda. Me ilumina nisso, ilumina. Me dá força para isso, sim. Me mostra isso, mostra. Me faça ver, Senhor. Me faça ter forças para andar. Olha como é que eu sou cega, coxa, surda e muda. Me coloca no seu caminho e me faça enxergar. Abre o meu ouvido a cada manhã para que eu possa ouvir a tua palavra. É diferente. Isso é acreditar no Deus que está conosco, no Deus vivo e ressuscitado, onde a morte não tem mais poder sobre ele. Então, que Deus possa vir trabalhar no nosso coração. Às vezes nós estamos fechados em coisas que não estão deixando caminhar. Às vezes nós estamos tão presos em mágoas, em rancor, em ódio, em querer vingar de alguém. Então, por isso que eu falo que pensar na morte e em pensar no nosso definitivo, ela transforma a nossa vida. Porque a gente começa a perceber que tudo que a gente vê diante de Deus é tão pequeno. Fala, mas eu briguei com fulano, fiquei com raiva de fulano por causa disso? Ao chegar diante de Deus, vai ter vergonha e falar, eu briguei por causa fiquei anos sem conversar com essa pessoa por causa disso. E vai ver que é tudo tão nada. E que a gente perde tempo de viver uma vida muito maior do que ele tem para nós. Que a gente fica uma vidinha muito fechadinha e ele tem tanto para dar. Caminhar com Jesus vivo é ter uma vida completamente transformada. E Deus tem o poder para transformar a sua vida. Peça. Fala, Jesus, minha vida está tão meia boca. Minha vida está tão mais ou menos, Senhor. Minha vida, às vezes, é tão medíocre. Eu só penso em mim mesma. Eu acordo pensando em mim, preocupo só com os meus problemas e não penso em mais nada além disso. Será que o Senhor não pode mudar isso? Me dá um outro jeito de viver a vida que o Senhor me deu. Mas não tenham medo. Porque Deus, quando transforma, Ele transforma. Para valer. Então, é tão lindo, gente, compreender essa presença de um Deus. Quando eu compreendo que Ele me permite estar aqui, e quando às vezes eu passo o sábado e o domingo estudando, e eu falo com Ele, Jesus, lembra de uma coisa, eu não sou teóloga,
Eu sou pediatra. Eu não tenho formação para estar falando essas coisas lá, não. Mas eu vou pela confiança e pela certeza que o Senhor vai me mostrar o que o Senhor quer que eu fale. Mesmo que eu não esteja vendo nada, não estou escutando nada. Só queimo vela e falo, essa vela acesa é sinal da sua santíssima presença viva. Me ajuda a achar o assunto que o Senhor quer. Me ajuda a mostrar o que o Senhor quer. Porque essa palavra precisa chegar no coração do meu irmão e facilitar com que ele caminhe melhor na presença do Senhor que é vivo. E as pessoas possam desfrutar, degustar esse Deus vivo. Mas as outras pessoas terão que olhar para a sua vida e ver que a sua vida tem uma coisa diferente. E que essa paz que você experimenta não tem preço. Filho, a vida está virando do avesso, o barco vai virar. Mas Deus está junto. Então o barco não afunda. Porque apesar da dificuldade, Ele está conosco. E há uns 15 anos atrás, quando o nosso irmão ficou muito grave no CTI, e a gente lá de madrugada, quando ele chegou, uma prima falava, vocês são calminhos assim mesmo? Vocês não ficam nervosos com nada, não? Falei, mas já está no recurso, já chegou onde precisa. O resto está na mão de Deus. Porque a gente não é dono de nada. Tudo nos é por um tempo. Tudo é absolutamente temporário. Então, se a gente caminhar aqui, sabendo que nós somos passantes, sabemos que nós estamos aqui agora, e amanhã não sabemos, podemos não estar, tudo que é de passagem, eu não vou me apegar àquilo onde não vai me levar a lugar nenhum. Mas eu vou caminhar com tudo diante da sabedoria de Deus e falando, Senhor, eu tenho que usar das coisas sem que elas sejam minhas donas. E que me ajude a viver com sabedoria cada coisa que o Senhor colocou na minha vida. E que a vossa graça sempre me preceda para saber o bem que eu tenho que fazer. Me ajude a caminhar na sua presença. Me ajude a não desperdiçar a oportunidade de fazer o bem. Me ajude a não desperdiçar a oportunidade de falar do Senhor. De levar para as pessoas tanta oportunidade de cura pela palavra. Me ajude a levar a oportunidade de acalmar tantos corações desesperados, porque não acreditam no Senhor. E não está vendo nenhuma saída. Me ajuda que eu tenha serenidade de falar, pode confiar, porque um dia eu confiei e Ele não faltou, porque Ele é Deus, e é um Deus vivo, de uma doçura sem palavras. Então, é a nossa missão de cristãos dizer que a ressurreição não é só uma celebração. Na verdade, a gente vem à igreja na Semana Santa sempre para que a gente possa se encher de Deus, encher para depois dar conta por um tempo, né? A gente se enche, fortalece a nossa fé, está na presença, estamos com os irmãos que celebramos a mesma coisa, e celebramos a ação de um Deus que nos ama, e sabemos que por causa disso, não precisamos temer nada, porque a vida que Ele tem para nós é uma vida infinita, em plenitude. Então, essa é só a confirmação daquilo que cremos. Mas nós podemos anunciar isso aos irmãos. E, daquela mesma forma que o padre pediu, que a gente comunicasse, né, e falasse com vocês da questão da misericórdia. Que Jesus, quando apareceu para a irmã Faustina, imagina, essa mulher, uma menina, tanto que ela morreu com 33 anos, ela morreu com a idade dele, ela morreu de tuberculose, era uma freira na Polônia, e que quando Jesus deu entrada no quarto dela, vivo, pode morrer. Ele, aquele quadro, que todo mundo já viu, que ele mandou, ele falou com ela, olha para mim e manda pintar um quadro do que você está vendo. Você imagina o quanto essa mulher sofreu, para que alguém entendesse o que ela tinha visto. Né? Era Jesus que saía nos raios brancos e vermelhos, que era da misericórdia. Então, ele falou com ela, Faustina, eu quero que você seja apóstola da misericórdia, revele ao mundo a minha misericórdia. E eu quero que a festa da misericórdia ela seja celebrada no primeiro domingo depois do domingo da Páscoa, porque foi no domingo, na morte, onde ele revelou essa misericórdia ao mundo. E ele falou, feliz aquele que confia na minha misericórdia, porque sou eu pessoalmente que cuido dele. Imaginou isso? E ele fala, muito me agrada dar aquilo que me pedem, porque pede pela minha misericórdia. E em outro trecho ele fala com a irmã Faustina, que às 3 da tarde ele está com as mãos assim, cheias, para derramar misericórdia no mundo. Pois ele não derrama porque as pessoas não pedem. Não é de chorar? E se você não puder rezar às 3 da tarde, como eu nunca posso,
Se for possível, nesse momento das 3 da tarde, não rezar, se na hora que você não puder rezar, fala uma frase que ele ensinou. Jesus, eu confio em vós. Só isso. Só isso já basta. Lembre dele nesse momento, fala, Jesus, eu confio em vós, tenha misericórdia de mim. Só essa frase. Olha como é que Deus pode nos dar. Então, se vocês tiverem oportunidade de fazer a novena da misericórdia, nós começamos na sexta-feira da paixão. Se vocês puderem rezar o terço da misericórdia, se vocês puderem estar aqui na festa da misericórdia, que é uma festa, agradecer a Deus, agradecer a esse Deus, Pai, que nos deu Jesus, que revelou que nós podemos colocar a nossa miséria dentro do coração dele. Isso é misericórdia. E que ele é capaz de transformar tudo em nós pelo amor infinito dele. É isso que a gente vem celebrar. O amor infinito de Deus que vem mudar toda a nossa vida. Então, hoje vamos pensar nisso. Vamos pensar que se eu entrei na Semana Santa e saí no domingo de Páscoa e hoje com a mesma sensação, vamos pedir a Jesus, fala, Senhor, transforma a minha vida. Eu não quero ser um cristão da sexta-feira da paixão. Eu não quero ser o cristão que vive um Deus morto, mas eu quero ser o cristão que celebra um Deus que levanta comigo, que participa da nossa vida e que conta história e faz história na vida de todos os seus seguidores. Jesus faz história. Eu tenho certeza que se eu pusesse vocês para falar, vocês contariam milhões de histórias que Jesus tem traçado na vida de vocês. Como é que Ele tem desenhado tantas coisas na vida de vocês. Hoje eu só quero que vocês saiam daqui com essa certeza, com essa frase dele, não tenhais medo. Não tendes a paz nele. É o único que dá paz a nós. Aflições, problemas, aborrecimentos, teremos demais. Mas confiamos em quem? Nele. E somente nele. E mais ninguém. Nem nós mesmos. Somente nele. O dia que a gente aprender a colocar, a depositar tudo isso nele, nós vamos viver aqui que é uma paz profunda. Nada te perturba. Nada vai te perturbar. A notícia vai chegar, você olha para o lado, cutuca ele e fala, viu? Chegou. Tende paz em mim, porque eu sou aquele que esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Que nada possa nos amedrontar. Que a gente leve uma vida como os discípulos tiveram. Coragem de anunciar o nome de Jesus aonde precisou. Porque a força da presença de Deus transformou a vida deles. É essa mesma força que precisa nos transformar. Fazer que a nossa igreja seja uma igreja que realmente seja viva. E que a nossa fé seja capaz de contagiar. A nossa alegria seja capaz de contagiar. Que a hora que as pessoas te perguntarem, você fala, é difícil explicar a minha experiência ou te dar a minha experiência. Mas eu posso te dizer que quem caminha com Ele, caminha diferente. É a mesma rotina, mas é diferente. Porque tem uma presença viva de um Deus vivo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê força de viver como ressuscitados. Ele precisa de nós para anunciar o nome dEle, até onde Ele desejar que a gente leve o nome dEle. E que Ele essa noite, Ele nos conceda a paz. Se alguém chegou com o coração tumultuado, agitado, preocupado, com medo, ansioso, guarde isso. Que Ele derrame sobre cada um de nós a paz que só Ele tem. E que transcende qualquer compreensão, qualquer entendimento. Doutora Fila hoje nos fala de ressurreição. Fala que Cristo vive, aleluia, que maravilha. A gente saber que o nosso Deus morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo, Ele interage conosco. Ela fala que muitas vezes rezamos para um Deus morto, um Deus que está pregado na cruz e lá permanece. Não. A cruz que nós temos com Ele pregado na cruz é o sinal da minha salvação. Aquela cruz me mostra e me lembra todos os dias que para eu ter de novo acesso à vida eterna, o meu Deus teve que morrer no madeiro. O meu Deus teve que passar pelaquele sofrimento. Quando eu olho para a cruz, eu preciso lembrar que meu Deus passou por ela para que eu tivesse uma vida eterna. Isso é maravilhoso, que o meu Deus só passou por ela. Ele não está lá, Ele está vivo. O sepulcro está vazio. Jesus hoje caminha conosco, interage conosco. Está esperando o dia do nosso encontro final. Então a nossa oração hoje é dizendo para o Senhor que nós reconhecemos que Ele é vivo. E se você por algum acaso ainda tem o Senhor como um Deus morto preso na cruz,
É hora de você enxergar como Deus vivo, que interage conosco, que está aí agora com você e aqui comigo também. Vamos rezar? Aleluia, Senhor. Que alegria saber que o Senhor ressuscitou. Que maravilha saber que nós temos um Deus vivo que interage conosco. Que maravilha ver o sepulcro vazio. A morte não te segurou. Que o Senhor vive e reina para sempre. O convite, Senhor, é que o Senhor venha viver e reinar na minha vida hoje, na nossa vida hoje. Venha, Senhor, viver. Que nós possamos tirar os olhos daquele Deus morto e reconhecer o Senhor como um Deus vivo, glorioso, que voltará. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, ou pelo telefone 3286-3034, ramal 231, ou também nas lojas paulinas. Fiquem com Deus e até a próxima! Todos nós recebemos uma proposta de fazer uma jornada. Essa jornada que cada um de nós recebe o convite é a jornada de maior desafio da nossa vida, é a jornada mais longa da nossa vida. Às vezes eu acho que ela dura quase que a nossa vida inteira, apesar dela ter 45 centímetros. É muito curtinho que a gente tem que andar, mas 45 centímetros que são longos para a gente atravessar. É a distância que existe da cabeça para o coração. É tão diferente, é tão longe de nós, quando a gente compreende, quando eu sei que Deus, Ele é o Senhor do universo. Isso não há discussão. A dificuldade é entender que Ele é o Senhor da minha vida. Essa distância é quilométrica. Fala, que é isso? Quem que manda em mim? Ou então Ele é Senhor para umas coisas, não é para outras. Como é difícil para mim entender. Não é difícil entender que Ele criou todos os astros, tudo que existe no mundo Ele criou. A dificuldade mesmo é eu entender que eu sou filha, que eu sou filho, fui criado, estive na mão dEle, sonhado, desejado, amado, para viver eternamente com Ele. O dia que entendermos isso, seremos absolutamente insuportáveis. Então, o quanto é difícil para nós essa distância da cabeça ao coração. Porque tudo que eu leio da palavra, se ela não gerar vida em mim, ela é palavra morta. É Jesus que vive no passado e não Deus vivo que caminha comigo. Então, no evangelho de domingo, quando Jesus chama os discípulos e fala uma palavra para eles, uma palavra. Alguém de vocês prestou atenção nisso? Essa palavra mexeu com vocês? Não. A minha alma saltou do corpo e voltou. Ele falou: observai. Observai. Jesus é assim, Ele é detalhista, cuidadoso. Observa, para que vocês façam o mesmo. Observa para que vocês não errem. Observa porque eu estou dando a orientação. Então vocês não poderão falar que não sabiam. Vocês foram avisados. Vocês foram orientados que quando vocês forem dar uma esmola, não toque a trombeta diante de ti. Não faça as coisas diante dos outros para que vocês possam ser elogiados, para que os outros vejam e falem: uau! Porque aí você já recebeu a sua recompensa. Isso é a vanglória. Você não fez por mim, você fez para você mesmo, para a sua glória, para a sua honra. Diante de Deus tudo é muito claro. Eu gosto muito de pensar, quando você coloca seu carro para lavar e a pessoa te entrega o carro, fala: está limpíssimo.
Você sai com ele em direção ao sol. A hora que o sol bate no para-brisa, você fala: não lavou direito. Assim é a nossa alma diante dele. É a nossa alma. Você fez isso porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Então não tem como negar, esconder nada dele. E ele fala: quando você fizer algo para mim, para a honra e glória do meu nome, aí eu te recompensarei. Aquilo que você faz para que os outros vejam, você já recebeu a sua recompensa, a sua vã glória. Porque nós temos essa dificuldade. Se qualquer coisa que a gente faça, se puder, a gente tinha uma etiqueta escrito assim: feito por mim, né? Não é assim? Enquanto as pessoas não sabem que foi eu que pus esse arranjo maravilhoso para receber todos os elogios, quanta dificuldade temos em fazer as coisas para um só ver. Você imagina se aquela mulher estava sabendo, aquela viúva, que quando ela jogava as moedinhas, tinha uma pessoa sentada vendo, e era o Filho de Deus. Imaginou se ela sonhasse isso? E às vezes a gente está sendo observado por Ele mesmo e a gente não sabe. Aí eu penso que nós estamos quase encerrando o ano, e eu penso quanto desse caminho eu fiz esse ano. É só 45 centímetros e eu ainda estou presa na razão. O quanto que a gente se confunde com a nossa preocupação, apesar de Jesus ter dito: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas essa palavra não entrou no meu coração. Então o chique mesmo é ficar sempre preocupado, sempre muito atarefado. Isso é muito chique. E até tomar remédio por causa da minha ansiedade. Difícil é não tomar remédio hoje em dia. Falar: o quê? Você não toma nada? Não. Difícil mesmo, né? É confiar, né? É ter um coração assim entregue a Ele, né? Quando Ele diz assim: não confie em você, confie só em mim. A gente fala: mas vai que o senhor não sabe direito, né? Como é difícil essa entrega, como é difícil um despojamento, como é difícil entregar as 2 moedinhas para Ele, como é difícil entregar o nosso nada e viver dele, entregue a Ele, porque nos falta consciência que somos filhos amados. Isso é que faz, é o nosso começo, é o nosso desenvolvimento na nossa vida espiritual, é essa consciência de ser filho de Deus. Então quando as pessoas perguntam para a gente: quem é você? A gente responde com a profissão. Não é isso que foi perguntado? Eu sou filho de Deus, uma filha amada, e na profissão que Ele me permitiu viver, eu preciso revelar a minha filiação. Percebe como é que é distante o que está aqui, do que eu sei, para o que eu vivo aqui. Essa é a grande distância, é a jornada, que nós vamos passar a vida inteira com o seu processo de conversão. Eu conheço as coisas, mas viver isso que eu acabei de falar, ter uma vida que entender que a nossa grande riqueza na vida não está na minha conta bancária, não está no sobrenome da família que eu carrego, não está no poder da empresa que eu tenho, mas está em ser amado por Deus. O dia que a gente entender isso, o que vai tirar o seu chão? O mundo pode bater, o chão, a tempestade pode chegar, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer e vai acontecer. Mas a gente está fundado na rocha que é Ele. E fala: eu tiver que passar, passarei, não sozinha, com Ele. Por que eu dou conta de fazer isso? Por causa do amor dEle. Mas eu não posso viver o amor aqui, eu tenho que viver o amor aqui, no meu coração. Eu tenho que soltar as amarras e só permitir viver aquilo que Ele sonhou para mim. Permitir voar com Ele. Aquilo que Ele fala, aquele que confia, que se entrega, vai voar, eu vou, eu te levo nas asas da águia. Você vai correr sem se cansar. Aí a gente pensa em tudo isso que a gente ficou lendo, que a gente lê o Evangelho e fala: quando de verdade isso vai fazer com que eu viva uma vida despreocupada?
Eu vou entender que para fazer esse caminho eu tenho que ter perseverança. Eu tenho que ter vida de oração diária. A nossa vida não tem mágica, ela tem investimento. Para mim ter uma vida de fé profunda, eu tenho que me encontrar com o único que pode fazer isso em mim. Não tem jeito de ser amigo de alguém que eu ouvi falar dele. Eu tenho que ser amigo de alguém que eu encontrei com ele. A nossa vida espiritual tem que ter um encontro. Assim como Nicodemos encontrou com Jesus. Ele falou: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O quanto é preciso a gente permitir esse encontro, o quanto é necessário permitir que o olhar de Deus nos alcance, não esconder de Deus. O quanto eu preciso tomar consciência, quando eu tomo consciência que o pecado, ele realmente ofende a Deus, e eu tomar decisão de não pecar, de ter uma vida correta diante dele. Diante dele, os homens não precisam ver, ele precisa. Quando de verdade eu vou levar a sério minha vida espiritual? É esse caminho da cabeça ao coração. Entender que eu não sou perfeito de jeito nenhum, sou absolutamente imperfeita, mas eu tenho caminho do lado daquele que é perfeito e que pode me conduzir. Quando em que eu estou segurando que eu não me solto? Aonde está a ilusão de que eu tenho controle 360 graus da minha vida? Aonde o mundo está continuando a mentir para você e você acredita que você pode fazer as coisas? Ilusão. Não, mas eu vou fazer acontecer, mas eu posso nada, porque Deus muda tudo na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele não gasta nem meio segundo para mudar as coisas, mas Ele só vai mudar se eu entregar. Então eu fiquei pensando tanto nisso esse fim de semana. Essa semana estou andando com essa frase na minha cabeça: a jornada que nós somos convidados, claro que podemos não querer, tão curta, 45 centímetros, tão longa de viver. Por que nós somos tão armados com Deus? Por que desconfiamos tanto desse amor? Por que não permitimos ser amados por Ele? Permitir ser amado, não é nem amar, é permitir esse amor. Por que eu tenho tanta dificuldade de entender que do mesmo jeito que ele estava sentado vendo aquela mulher, Ele continua nos olhando? Por que eu não consigo compreender que os olhos dele estão sobre mim 24 horas? Falei, melhor que ele não esteja, filho, mas ele está. Por que é tão difícil para nós viver isso que o Evangelho nos coloca, essa entrega? E eu fiquei pensando, essas 2 moedinhas era tudo que ela tinha. Será que eu consigo me soltar em Deus e viver plenamente aquilo que Ele sonhou? Será que eu consigo ter essa confiança tão incondicional que eu me lanço nele e falo: seja feita a vossa santíssima vontade? Quão difícil é dizer: seja feita a vossa vontade, de verdade. Porque isso a gente reza todo dia no Pai Nosso, não sabe nem o que a gente reza. Mas na hora que você tem que fazer uma entrega verdadeira, na hora que você não tem mais aonde segurar, não tem nada no mundo para te dar apoio, você fala: só tem Deus, falou, agora tem tudo. Mas como que é difícil para nós entender que quando temos Ele, temos tudo. Quanto é difícil, porque ficamos aqui na razão, e na razão não vamos explicar, nós vamos sentir aqui, vamos viver, vamos nos permitir ter uma vida assim, né? Viver nessa confiança absoluta, incondicional, longe da confiança de Maria, né? Mas centrado em Deus. Sabe o que é ter uma vida centrada? É uma vida centrada. Deus tem que ser o princípio, o meio e fim da minha vida. Ele tem que ser o princípio do meu dia. Eu começo a partir dele. A partir dele. E a partir do momento que eu acordo e me centro nele, tudo que acontecer é dele comigo. E não murmurar em nada que eu faço. Não reclamar, seja lá o que vier. Tudo agradecer. É um exercício. É um exercício de fé. Aprender a ter uma fé assim, que não se mede. Confiar apenas, falar: Jesus, eu confio, estou entregue, e o Senhor fará aquilo que é melhor na minha vida, porque eu confio no tanto que o Senhor me ama, e o Senhor não vai fazer nada errado, nenhuma opção errada por mim.
Enquanto a gente não fizer essa entrega, a gente vai viver dependendo de antidepressivo, de ansiolítico. Porque a gente pensa, passa a noite acordado pensando nos problemas. Sendo que se eu fosse aqui no Santíssimo e fizesse uma entrega, está tudo certo, Ele vai resolver na hora certa. Como Ele diz, traga para mim seus problemas, porque a solução eu as tenho. E quanto é difícil fazer o caminho daqui e ali, ir na fonte, matar essa sede, matar essa fome de Deus. O quanto é difícil o nosso caminho espiritual, porque ele depende de uma só coisa, do meu querer. Enquanto eu não faço a opção por Ele, enquanto eu não compreendo que a minha vida é eterna, enquanto eu não compreendo que eu tenho a dimensão espiritual e carnal, e que o Espírito pode santificar a minha carne, enquanto eu não compreendo isso, e não compreendo que a cada dia que eu vivo falta menos um para chegar lá, e que eu vou estar diante dele, como diz Jó, os meus olhos, esses olhos e não o outro, o verão. Já imaginaram isso? Que nós vamos estar diante dele? Isso é simplesmente espetacular, mas eu tenho que me preparar para esse encontro. 45 centímetros, eu nunca mais vou esquecer disso. Tão longa essa jornada, porque depende de uma disposição. Eu preciso de um querer, eu preciso de verdade levar a sério isso. Falar, Jesus, eu quero fazer essa entrega que essa mulher fez, essa viúva. Eu quero despojar, como ele diz, né? Ele mesmo diz, das suas bagatelas. Ele fala isso, que as nossas coisas aqui, que a gente fica enlouquecido e fala, abre mão dessas bagatelas. Abre mão das bagatelas. Me ajuda, Senhor, a ter uma relação com as coisas que o Senhor me deu como coisas, e não como aqueles que me possuem, mas eu que as possuo. Me ajuda a ter uma liberdade em frente a tudo que o Senhor me deu. Me ajuda a abrir mão quando precisar abrir, estar completamente entregue nos braços amorosos de um Pai. Me ajuda a fazer essa longa jornada, mas eu quero cumpri-la antes de chegar aí, porque eu quero viver aqui nesse mundo na sua companhia. Eu não quero deixar para viver na sua companhia quando eu estiver de lá. Eu quero viver na sua companhia quando eu estou aqui, porque meu caminho vai ficar tão melhor, vai ficar tão mais suave, tão mais doce, tão mais simples, porque tudo eu vou conversar com você, tudo eu vou dividir, tudo eu vou falar, me ajuda, me ilumina, me dá o caminho, me mostra aqui. É o dia inteiro conversando, é o dia inteiro Ele pontuando e nos conduzindo. Não existe melhor amigo do que Ele, mais doce, mais presente, 24 horas disponível. Hoje eu falava com ele, Jesus, não existe um amigo mais doce como o Senhor, não pode existir, que eu posso falar, e eu fico todo dia, ele estava me chamando a atenção para isso, né, o observar dele, né, ele fala, tenha paciência com o outro, mesmo que ele esteja falando um tanto de nada, porque você também quando vai rezar fala um tanto de nada, eu te escuto, fala isso mesmo. Vamos ter paciência uns com os outros, que eu falo tanta bobagem, e o Senhor não perde a paciência. É assim, porque Ele é real, Ele é vivo, é doce. E por que nós demoramos tanto a entrar nessa jornada e falar, abra meu coração, Jesus. Se eu vou poder viver esse mistério, porque é mistério eu não explico. Me ajuda a viver de verdade, me ajuda a confiar, me ajuda a ver além daquilo que eu consigo enxergar, me ajuda a entender que nessa Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de um Deus. Me ajuda a ter a graça de receber os sacramentos, me ajuda a ter a disciplina da leitura, da oração, me ajuda a viver aquilo que o Senhor falou, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Me ajuda de verdade a construir a minha vida espiritual na sua santíssima presença, sabendo que nós temos um encontro. Me ajuda a viver essa jornada. Eu quero fazer essa jornada da cabeça ao meu coração. Eu não estou aqui para te compreender, quem sou eu para explicar Deus, mas eu estou aqui para saber que sou amada, entender isso, me permitir ser amada pelo Senhor e deixar viver nesse amor. Se eu sou amada, eu sou cuidada. Então eu tenho medo e preocupação de quê? De absolutamente nada. Mas esse caminho, ele não é um caminho simples, é um caminho que precisa da graça de Deus, mas que por intercessão de Nossa Senhora, que hoje está aqui a imagem Nossa Senhora Desatadora dos Nós,
que ela que conhece a vida de cada um. Ela sabe exatamente onde tem um nó na nossa vida que nos impede essa entrega. Aonde foi? Qual a imagem de Deus que eu tenho que quebrar dentro de mim? Será que eu tenho medo de Deus? Será que eu acho que Ele é um justiceiro? Será que eu acho que Ele é vingativo? Será que eu acho que Deus é o Deus da troca? O que será que eu penso para poder aprender a viver esse Deus de amor? Então, que ela, que é nossa mãe, que nos ama sem igual, que nós somos filhos da dor dela, né? Que ela nos recebeu aos pés da cruz. Que ela olhe para cada um hoje, nessa noite, para a nossa vida, para o nosso coração, e fala: você nem entrou na jornada, ou você tem medo de entrar, você tem medo de se entregar, talvez porque já tenha sofrido tanta decepção de amor, que acha que o amor de Deus é a mesma coisa, e que nós seremos traídos, abandonados, trocados. O amor de Deus não tem nada a ver com o amor humano. É um amor que nunca vai nos decepcionar, nunca vai nos trair, nunca vai nos trocar, mas vai nos amar apesar da nossa miséria. Ele nos ama apesar. O mundo nos ama se a gente for bacana. Deus nos ama apesar. Porque Ele quer nos transformar, Ele pode fazer isso. Então, que ela olhe para nós hoje e fala: vamos, eu te ajudo a entrar nessa jornada. Eu te ajudo a fazer o percurso dos 45 centímetros. Eu te ajudo a deixar só o intelecto, e que você possa viver e sentir esse amor no seu coração. Que essa palavra de Deus possa, como na vida dela gerou vida, quando ela acreditou. Tudo em Nossa Senhora aconteceu porque ela acreditou. Foi que Isabel falou com ela: bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditastes. Então tudo irá acontecer porque você acreditou. Então que ela nos dê a graça de também acreditar que esta palavra é vida. Que a gente esteja atento com tudo que Jesus falou na palavra, e que a gente esteja atento na palavrinha dele. Observai. Observe o seu comportamento. Observe como é que você está agindo. Observa o que você está buscando. Observa o caminho que você está andando. Observa para onde você está indo em direção ao que eu falei. Observa onde é que está a sua segurança de verdade. Observa onde é seu porto seguro. Solta. Como diz o Padre Léo quando cantava: o mar é Deus e o barco sou eu. Agora não tem mais jeito de voltar. Já estou em alto mar. Já estou perdida nele. Já sou igual um peixe na água. Ele em mim, eu nele, já está tudo certo. Já estou entregue a Ele. Então que ela olhe para a nossa vida com misericórdia, né? Esses olhos misericordiosos. E que hoje ela consiga de Deus, de Jesus, seu Filho, a graça que a gente precisa, a graça espiritual, para que a gente possa crescer na fé, no abandono, na entrega, na confiança, no desprendimento, igual essa viúva fez, essa mãozinha que solta e fala: entregue, completamente abandonada, completamente sem nenhum desejo a não ser o seu, de viver somente a vossa santíssima vontade. Me ajuda a estar despojada, a nada querer, a nada sonhar, a não ser cumprir aquilo que o Senhor desejou quando o Senhor me fez. Me ajuda a não ser um filho adotivo ingrato, mas um filho que reconhece um Deus que me cria para viver eternamente. Um filho que passou a ter direito, um filho adotivo que passou a ter direito à herança, e uma herança incalculável. Me ajuda a viver nessa vida com gratidão. Me ajuda a entender o que é a sua gratuidade de amor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a olhar para o meu irmão e a sorrir para ele como eu estivesse sorrindo para o Senhor, porque o Senhor está ali, naquele mistério que eu não compreendo. Me ajuda a não demorar em atender o meu irmão, porque eu sei que é o Senhor mesmo que eu sirvo quando eu atendo alguém. Me ajuda a ter pressa em atender o outro por sua causa. Me ajuda. Me ajuda a ser melhor a cada dia. Me ajuda que amanhã, Senhor, eu seja muito melhor do que eu estou sendo hoje. Me ajuda, é pela sua graça. Eu quero ser melhor aos seus olhos. O mundo não precisa ver nada diferente. É o Senhor que tem que olhar para mim e falar: é minha filha, é o meu filho, que aceitou a jornada dos simples 45 centímetros. É a jornada mais longa da nossa vida. Que Nossa Senhora, que fez isso de uma forma tão linda, tão brilhante, que nunca duvidou, de uma confiança sem igual, de uma fé
inabalável possa nos ajudar a conseguir ter um coração semelhante ao dela, para somente na nossa vida amar e servir ao nosso doce Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Você pode ficar de pé?